Oi pessoal, tudo bem? Bom, eu sei que faz tempo que eu não posto vídeo, então esse aqui vai ser um vídeo também bastante rápido. Eu sei que a maior parte do pessoal aqui gosta mais de Bitcoin, eu também, para ser bem sincero. Mas o Ethereum é um projeto que acho que não é segredo para ninguém, eu também gosto bastante. Então eu acompanho já faz bastante tempo o desenvolvimento e eles recentemente deram uma notícia, né? O Vitalik postou que eles lançaram um contrato de depósito do Ethereum 2. E muita gente estava celebrando, falando sobre como que o Ethereum agora vai para a Lua e aquelas coisas de sempre normais de shitcoin que o pessoal fica celebrando e quer ficar rico, né? Mas a coisa, eu fiquei um pouco preocupado porque eu vi que tinha bastante gente falando sobre o Ethereum 2.0, achando que ia ser um hard fork da rede normal e tal, e a coisa é um pouco mais complexa do que isso, tá? Então tem muita gente que acha que vai ganhar Ethereum 2.0, que vai ter outra moeda, e etc. E a coisa ela requer um pouco mais de estudo, tá? O Edilson do Canais Investimentos Digitais, ele fez um vídeo introdutório bem legal lá sobre Ethereum 2.0, eu vou deixar o link aí embaixo depois para quem quiser ver. E aqui nesse vídeo eu vou tentar complementar algumas coisas que ele falou, eu até deixei um comentário lá, basicamente explicando tudo que eu vou explicar aqui nesse vídeo, mas eu achei que seria legal talvez fazer esse vídeo para quem não viu o comentário lá. O Ethereum 2.0 ele já está sendo planejado há muito tempo, tá? Eu acho que não é segredo para ninguém que acompanha esse meio que eles querem mover de Proof of Work para Proof of Stake. E recentemente o Vitalik postou no Twitter dele que eles lançaram o contrato de depósito do Ethereum 2.0 e muita gente estava celebrando, tá? Dizendo, o Ethereum 2.0 já está pronto, está aí e tal, e não é assim. O projeto ele tem um roadmap, né, um roadmap para anos. E essa aqui é simplesmente a primeira fase. O projeto ele é dividido em diversas fases, porque é uma coisa, o que eles estão tentando fazer não é uma coisa simples, e é uma coisa que ninguém sabe nem se vai funcionar. Tá? Obviamente, na cabeça do Vitalik, ele está tentando resolver todos os problemas, ele e a Ethereum Foundation lá, e eles acham que esse modelo é o modelo que vai funcionar, mas na realidade, para ser bem sincero, ninguém sabe, né? Isso aí só vai se saber exatamente depois que você colocar lá, botar para valer o dinheiro da galera fazendo staking e descobrir se realmente vai ter incentivo suficiente. Eu não quero entrar aqui em discussão sobre Proof of Work e Proof of Stake. A realidade é que eles estão movendo para Proof of Stake e é isso aí, tá? Não adianta ficar discutindo o que é melhor ou não nesse caso. Então tá, o que aconteceu? O Vitalik postou no Twitter dele que fizeram o deploy de um contrato na rede do Ethereum 1.0, que é a rede atual, que é chamado depósito de contrato do Ethereum 2.0. O que é isso? Que é o seguinte, o Ethereum 2.0, a princípio, ele não vai ser um hard fork, ele não é uma coisa ele não dá para você comparar com os hard forks que acontecem em outras moedas, né, que já aconteceram no próprio Ethereum lá, para consertar algumas falhas e modificar algumas coisas. E também não dá para comparar o que está acontecendo aqui com esses hard forks que acontecem aí na rede do Bitcoin, eventualmente, né, ou do Bitcoin Cash, etc. Aqui é diferente. O modelo que está sendo proposto é um modelo totalmente diferente, porque são duas redes separadas. Então você vai ter a rede Ethereum 1.0 continuando com Proof of Work normalmente, minerando lá exatamente da mesma forma como é hoje, e eles estão lançando agora a fase 0 do Ethereum 2.0, que é uma chain, né, uma corrente já em Proof of Stake, que é chamada de Beacon Chain. Tá? É o nome que eles deram, não é Bacon, tá? Eu vi um pessoal falando que é Bacon Chain, não é Bacon, mas seria muito bom se fosse Bacon também, né? Mas é Beacon Chain. E o que é essa tal da Beacon Chain? Ela é simplesmente uma prova de conceito para o algoritmo de consenso que é o Proof of Stake. Obviamente já foi testado em testnets, né, essa Beacon Chain e como ela funcionaria, e até o momento está funcionando. Foi noticiado alguns problemas com a testnet deles, que era a Medalla ou Medaja. Na verdade, esse problema ele aconteceu exatamente porque não tem incentivo nenhum em você rodar os validadores numa rede de teste, porque você está lá gastando dinheiro para manter um validador ligado e, enfim, você não ganha nada em retorno, né? Os tokens vão sumir. Então, o que aconteceu é que os validadores desligaram o software que valida os blocos, né? Boa parte, e a rede, por segurança, ela parou de processar. Então, isso aí é uma coisa natural do algoritmo lá de Proof of Stake. E depois de 2 semanas que os validadores estavam parados, não estavam mais reagindo, eles foram chutados para fora da rede e a rede voltou a funcionar, o que prova que, na verdade, apesar de todo mundo achar que foi um problema, na verdade
sob um ponto de vista técnico, provou que a rede conseguiu sobreviver a um ambiente de catástrofe, né? Que muito de validador saiu da rede, ela ficou parada, obviamente, não é uma coisa boa, mas ela conseguiu retornar aos trabalhos assim que todos os validadores foram através de um consenso descentralizado, tá? Então tá, agora vamos entrar aqui nas 4 fases que é o Ethereum 2.0. O que está acontecendo agora é a fase 0. O que é a fase 0? Como eu falei, é simplesmente a Beacon Chain, e ela vai funcionar da seguinte forma: vai existir uma bridge, uma ponte entre o Ethereum 1.0 e o Ethereum 2.0. O que é essa bridge? Foi isso que foi feito deploy, que foi colocado para funcionar na rede principal. A Beacon Chain lá do Ethereum 2.0, o que acontece? Os nodes eles são diferentes, tá? Eles são programados para ficar monitorando a rede 1.0 para eventos de depósito que aconteçam nesse contrato de depósito aqui. E cada depósito que acontece para esse contrato, ele é creditado na outro lado, na rede 2.0, tá? E esse depósito ele é simplesmente para você rodar um validador. Ele não serve para você movimentar esse saldo ou qualquer outra coisa. Então, basicamente, o que acontece é que você queima Ethereum na rede 1.0, então não dá para mover mais de lá, né? A não ser que Ethereum Foundation resolva reverter as coisas, mas vamos supor aqui que não vão. E esses depósitos vão ser creditados na rede 2.0 para que validadores comecem a utilizar esse saldo para fazer staking. Tá? E esse saldo só pode ser utilizado para staking. Você não consegue movimentar, porque nessa Beacon Chain, nessa fase 0, não tem movimentação de saldo. Você não consegue movimentar de uma carteira para outra dentro da Beacon Chain. Ele é bem limitado. Que nem eu falei, ela só serve para provar o algoritmo de consenso Proof of Stake. Então é somente staking que você consegue fazer. Tá? E muita gente não é familiarizada com Proof of Stake. Eu mesmo, até alguns dias atrás, não sabia também como funcionava. Eu tive que ir lá pesquisar para ver como é que era. Então, basicamente é o seguinte: existem algumas regras para você mandar o depósito para esse contrato aqui. Tá? Não é simplesmente você pegar qualquer quantidade e mandar lá. Não é, porque o contrato ele é programado para ele somente aceitar uma certa quantidade e ele não aceita transferências normais de Ethereum. Se você tentar mandar Ether para esse contrato, ele vai rejeitar a transação. Tá? Por isso, foi feito, obviamente, isso de forma proposital, para que as pessoas não fiquem mandando dinheiro para lá, Ether, né? Não vou chamar de dinheiro, que senão os bitcoiners vão me matar. Você manda os Ether para lá, e se não obedecer as regras, exatamente as regras que estão naquele contrato, a transação será revertida. Então não adianta você ficar mandando dinheiro para lá, né, Ether para lá, que não vai resolver. Esse primeiro passo do Ethereum 2.0, o Beacon Chain, ele é somente para quem é early adopter, tá? Os caras que realmente querem botar a pele em risco e ficar lá validando, ajudando lá a rede Ethereum 2.0 a validar o Proof of Stake. Obviamente, o que acontece? Quanto menos validadores tem lá, maior é a recompensa para quem está sendo validador. Então existe um incentivo para você virar um validador cedo. Porém, não é simplesmente você mandar os 32 Ether da forma que o contrato especifica que você vai virar um validador. Você tem que ter do outro lado, lá na rede Ethereum 2.0, um validador, um software já esperando para poder começar a validar bloco. Por quê? Porque se você respeita todas as regras para você mandar esses 32 Ether para o contrato, faz tudo bonitinho, chega lá do outro lado, ele acredita e ativa o teu validador do outro lado, o que vai acontecer? Eventualmente, o teu node, né, o teu validador, a rede vai pedir para ele atestar alguns blocos. Que lá eles chamam de slots, né? Existem vários conceitos de Ethereum 2.0 que eu não vou abordar aqui, porque é relativo a Proof of Stake, mas lá, se você for selecionado para testar um bloco e você não tiver o software rodando lá do outro lado para testar o bloco, o que acontece é que o teu saldo, em vez de aumentar, vai diminuir. Você vai começar a ser penalizado, tá? Você vai começar a receber penalizações e teu saldo começa a diminuir até chegar em 16 Ether, ou B-Ether, né? O BETH, que seria o Beacon Chain Ether, até o ponto em que a rede vai falar: opa, esse cara aqui está inativo, ele já perdeu 16 Ether desde quando ele começou, porque ele não responde mais, e a gente vai chutar ele da rede. Tá? É basicamente isso que aconteceu na rede de testnet. Tá? Muita gente parou de rodar os nodes e como os validadores são necessários para manter a sanidade da rede, quando um node ele para por muito tempo, um validador para por muito tempo de responder, ele é chutado da rede e você vai ficar com o teu saldo de 16 Ether lá
preso na rede, porque não tem como mover, tá? Essa fase 0 do Ethereum 2.0, ela não permite que você mova, é somente staking, tá? Eu não canso de repetir isso, porque tem muita gente que acha que vai mandar 32 Ether lá, ou qualquer quantidade, e já está ganhando Ether validando. Não é assim que funciona, tá? Se você está interessado em participar desse primeiro passo aí, porque você é louco o suficiente, você quer botar a tua pele em risco e tem aí 32 Ether para gastar, muito provavelmente você, ou é uma pessoa extremamente técnica e entende, primeiro, como funciona o consenso lá no Proof of Stake e entende os riscos que é você rodar um validador e quais os riscos de você não estar 24/7 conectado com esse validador, porque se você cair tua internet e a rede pedir para você validar um dado e você não recebesse, não conseguir testar esse bloco, você vai perder dinheiro. Então, a pessoa que está botando o validador na rede hoje, ela tem que saber que ela tem que ter um sistema de alta disponibilidade, que ela não pode ficar offline em momento nenhum, e mais, não se sabe até quando que você vai ficar nessa de ter que ficar com o validador ligado, porque você, em tese, a transmissão de dados de Ether de um endereço para outro, ela só vai ser liberada lá nas próximas fases, lá na frente, e não se sabe quando isso vai acontecer. Então, assim, muitas empresas provavelmente vão oferecer serviço de staking, que são empresas especializadas, que têm pessoas técnicas, que vão oferecer esse serviço de staking para você. Eu não estou recomendando você fazer isso, tá? Eu não estou recomendando nada nesse vídeo aqui. Eu estou só dando informação para você poder decidir o que você quer fazer da vida e não acabar incorrendo aí em riscos que na verdade você nem sabia que tinha, né? 32 Ether não é dinheiro de pinga para a maior parte da população, a não ser para as baleias, então não é algo que você provavelmente vai querer fazer sem a ajuda de alguém que entende muito bem de Ethereum 2.0 ou de uma empresa especializada que vai oferecer o serviço de staking em troca de pegar uma parte dessas recompensas. Falando em recompensa, as recompensas no Ethereum 2.0 eles não vão fazer tipo juro composto, que chama-se compounding. Ou seja, você não vai poder reutilizar o saldo que você está ganhando, o reward, né, a recompensa que você ganha para refazer staking. Você não vai conseguir. A única forma é mandando mais Ether da rede número 1, lá da Ethereum 1.0. Tá? Então isso tem que ficar bastante claro. Não adianta você ficar fazendo cálculo que você vai ficar rico com juros compostos lá no Ethereum 2.0, porque não sabe nem se a rede vai funcionar no final das contas, e dois, né, os rewards não fazem compounding. O que mais que eu tenho para dizer aqui? Bom, a rede ela só vai atingir o Genesis State quando houverem pelo menos 16 mil, deixa eu ver aqui o número exato, 16 mil e alguns quebrados aí de validadores na rede, ou seja, pelo menos o contrato lá de depósito, ele tem que receber 16 mil depósitos de 32 Ether, que dá mais ou menos isso aqui de Ether, 500 mil de Ether preso naquele contrato. Essa é uma regra que eles colocaram na rede para que a rede só iniciasse o funcionamento, ela atingisse o Genesis State, que é o estado Genesis da rede, quando tivesse validador suficiente. O motivo de ser 16 mil, não faço nem ideia. Tá? Tem que perguntar para o Vitalik lá e a trupe dele. E também já foi, como aparentemente está bastante baixo aí no número, né? Só foi atingido 17% do número de validadores total da rede. Eu vi lá no Discord deles que o Vitalik mesmo estava sugerindo de abaixar esse número para um número menor de validadores, né? Porque eles podem fazer isso porque afinal a rede é deles, né? Enfim. Isso aí é uma coisa que eles estão decidindo, mas a princípio é 16 mil Ether. Desculpa, 16 mil validadores que tem que entrar, ou seja, 500 mil de Ether naquele contrato. O que mais que eu tenho para dizer aqui para vocês? Vamos abrir o contrato lá então. Tá, uma coisa importante de saber. Boa parte dos depósitos que entraram aqui pro contrato de depósito, que é esse aqui, vieram do próprio Vitalik. Se você abrir, eu não sei se tem aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir. Tá, essa aqui é a carteira do Vitalik, é uma carteira pública. VB2 é Vitalik Buterin 2, é a segunda carteira pública dele. Se você entrar lá para baixo, você vai ver que ele mandou um monte de depósito há 10 dias atrás, um monte de depósito para o contrato de depósito do Ethereum 2.0. Tá vendo? 32, 32, 32. Isso aqui é tudo que ele está mandando para lá. Ele mandou uma boa quantidade de Ether, então, a princípio, ele está querendo iniciar com esse monte de validador aqui.
Tá? Então, se você for lá nesse endereço aqui, que é o beaconchain, né? Beacon Chain, você consegue ver algumas estatísticas e o endereço do Vitalik ele está aqui. Ó. Então, atualmente ele tem 3% dos validadores. Ele mandou 100 depósitos de contrato, tá ali, tá vendo? 100 depósitos para o contrato de depósito. E aqui você consegue ver algumas características, umas estatísticas da quantidade de depósito vindo todos os dias, tá? Mas ainda muito aquém do que eles estão esperando. Eles estavam esperando lançar essa rede no dia 1º de dezembro e aparentemente não vai ser o caso. Outra coisa que tem que saber, o software o Node, né, que roda no Ethereum 2.0 não tem nada a ver com o do 1.0. No 1.0 você tem lá o Go Ethereum, que é chamado de Geth, você tem o Parity, você tem lá o Nethermind, você tem o Bezos, tem um monte de outras implementações. Isso é até uma coisa legal do Ethereum, tá? Que tem um monte de implementação diferente, todas elas estão mantendo consenso. E no Ethereum 2.0, eles têm também várias implementações, tá? Começaram com mais, mas no momento essas 4 são as maiores. A Prism, que é feito em Golang, que acho que é uma das mais cotadas para ser a principal. A Lighthouse, que é escrita em Rust. A Teco, que se não me engano é Java. E a Nimbus, que eu não faço nem ideia do que seja, tá? São 4 implementações diferentes para você rodar nodes do Ethereum 2.0, tanto o Beacon Chain quanto os validadores, que são softwares diferentes. Tá? O que mais que eu tenho para dizer para você sobre o Ethereum 2.0? Tá. Existem regras na rede do Ethereum 2.0 para ativar validadores. Então, como eu falei, o Ethereum 2.0 fica olhando a rede principal e ela vê os depósitos chegando no contrato de depósito e vai acreditando aos poucos para os validadores na rede do Ethereum 2.0 para eles poderem começar a fazer o staking. E esse staking só vai começar quando atingir aqui o Genesis State com 16 mil de validadores. Porém, as regras que existem é que você, dentro de acho que é um epoch que eles chamam, que demora mais ou menos 7 minutos, você só pode ativar 4 validadores, se não me engano, por vez. Isso significa que ele não vai conseguir ativar todos esses 16 mil validadores no mesmo momento. Isso significa que vai demorar aí pelo menos umas 2 semanas para o último validador dessa fila aqui ser ativado na outra rede. Então, se você tem interesse de começar, o quanto antes você mandar o depósito de contrato, mais rápido você vai ser ativado na rede principal na rede principal do Ethereum 2.0, e quanto menos validadores tem lá, mais recompensa você vai ganhar. É por isso que eles achavam que teria incentivo suficiente para o pessoal mandar agora um monte de Ether lá no contrato, mas como dá para ver, acho que não tem muita gente interessada, né? Vamos ver, a história vai contar o que vai acontecer aqui. Tudo que eu estou falando aqui é simplesmente a fase 0 do Ethereum 2.0. Não sei nem quantos minutos de vídeo, era para ser 10 minutos, mas provavelmente vai ficar bem maior. Paciência, quem quer entender um pouco melhor que assista o vídeo todo. Esse aqui é o contrato de depósito e vamos abrir pelo menos o código, né? Eu sei que o pessoal aqui do canal gosta de código, então vamos abrir pelo menos o código para vocês verem que o código do depósito de contrato ele é super simples, ele é bem pequenininho, tá? Simples no sentido de que ele é pequeno, não de que ele é fácil de entender. Por quê? Porque para você entender isso aqui, você teria que entender alguns outros conceitos de criptografia que nem eu entendo ainda. Eu não sei como é que eles fizeram o esquema, acho que os depósitos são inseridos numa Merkle Tree e tem um código aqui para percorrer essa Merkle Tree e tal. Tem código aqui para converter de Little Engine para Big Engine, coisa do gênero. Mas o que interessa para a gente aqui são duas coisas. É a função depósito, que é efetivamente que você tem que chamar para mandar os 32 Ether. Então ele vai fazer um monte de checagem. Por quê? Porque não é simplesmente você mandar você mandar o saldo, os 32 Ether. Você tem que especificar uma public key que vai ser utilizada do outro lado. Por quê? Porque o algoritmo de chaves deles é totalmente diferente. Lá no Ethereum 2.0 eles usam outras coisas. Eles usam BLS, que é uma outra implementação lá de assinaturas e tal. E você tem que passar também as credenciais para withdraw, que provavelmente, eu acho que isso aqui é para quando a rede permitir movimentação, para você poder sacar o que está dentro do saldo do validador, e mais uma assinatura para provar que você é você, e mais umas outras coisas aqui. Tá? E esse aqui é um método payable, ou seja, ele recebe Ether. E aqui dentro, ele vai, depois de fazer um monte de validação, ele vai emitir um evento, que é o Deposit Event. E ele vai, esse aqui é exatamente o evento que a rede 2.0 fica monitorando para ver, para poder creditar lá para
os validadores no outro lado da rede, tá? Na rede 2.0. Então é basicamente isso aqui. O resto não interessa pra gente, são outras coisas. Só para você saber, ele tem 182 linhas. Ele é bem pequeno e muito provavelmente foi auditado, eu espero pelo menos, né? Tá. Eu acredito que isso já deva cobrir boa parte da fase 0 do Ethereum 2.0. Vamos agora entender o que são as outras fases. A fase 1 é a fase em que vão ser habilitados os tais dos shards. Shards, para fazer uma simplificação bem crua aqui, é como se fossem mini blockchains funcionando em cima da Beacon Chain. Então vai ter 64 desses shards, pelo que eu lembro é esse o número, e eles vão processar independente transações em cada uma. E o que vai acontecer? Eles vão fazer um commit na Beacon Chain do estado dos shards. Então o que vai na Beacon Chain, ele vai mantendo somente o estado desses shards aí, né? E isso que faz basicamente a escalabilidade ou a suposta escalabilidade do Ethereum 2.0. Você vai ter 64 desses mini blockchains funcionando em cima dessa Beacon Chain e eles vão, de alguma forma, utilizar a Beacon Chain para poder garantir que o estado das shards não está sendo comprometido. Se não me engano é isso. Tá? Eu posso estar falando besteira, mas se não me engano é isso. E aí vai ter a fase 1.5, que é 1,5. O que é a fase 1.5? É a fase em que vai acontecer a junção da rede Ethereum 1.0 com a 2.0. Qual que é a proposta atual? A gente não sabe ainda porque a Ethereum Foundation está ainda estudando qual que vai ser a rota. Mas o mais provável é que a rede hoje, o histórico da rede do Ethereum 1.0, ela vai virar simplesmente um shard, que é o shard 0, no Ethereum 2.0. Então eles vão migrar todo o histórico que aconteceu hoje, todos os 11 milhões de blocos que aconteceram, vão ser migrados, aí o estado vai ser migrado para dentro desse shard número 0 do Ethereum 2.0. E nesse ponto, muito provavelmente, todo o Ethereum que está lá na rede 1.0 vai se transformar em Ethereum 2.0, tá? Sob a ótica da Ethereum Foundation, não existe dois Ethereum, existe um só, tá? Um Ether, e basicamente é isso que eles querem acreditar, mas eu sinceramente não acredito que isso que vai acontecer. Eu acho que vai ter dois Ether, vai ter o Ether 2.0 que está na rede 2 e vai ter o Ether 1.0 que está na rede 1. E eventualmente tudo que está na rede 1 vai acabar ficando fungível com o Ethereum 2.0 e vai virar tudo uma coisa só. Mas por um período de tempo aí, enquanto todas as fases não forem lançadas, provavelmente vai ter dois Ether, tá? E provavelmente vão ser preços diferentes. Então, o futuro vai dizer pra gente, né? A história vai dizer. A gente não tem como predizer o que vai acontecer por enquanto. E aí, depois da fase 1.5, aí sim que vai vir a fase 2. E a fase 2 é o quê? Finalmente eles vão liberar a transferência entre endereços. Você vai finalmente conseguir transferir entre endereços e entre shards, tá? Porque os shards eles têm históricos diferentes dentro do Ethereum 2.0, não é tudo uma coisa só. Então, na fase 2 é finalmente quando você vai conseguir transferir Ether que está na Ethereum 2.0 entre endereços. É finalmente quando o negócio vai começar a funcionar e também vai ser a reintrodução da EVM, que é a Ethereum Virtual Machine, mais os Smart Contracts. Então veja, Smart Contracts é a última coisa que vai ter no Ethereum 2.0. Essas primeiras três fases, a 0, a 1, a 1.5, elas nem contemplam aí a execução de Smart Contracts. Vai estar tudo simplesmente funcionando sem Smart Contracts, tá? Então não se sabe ainda, são muitos passos no futuro para predizer como que tudo isso vai acontecer. Mas esse é o roadmap de hoje, é o que se sabe hoje, é o que se espera que aconteça, tá? Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre esse roadmap do Ethereum 2.0, que você tenha entendido que não foi lançado Ethereum 2.0, que está sendo feito em fases, que você não vai ganhar Ethereum de graça aí se você já tem Ethereum na carteira, não é um hard fork, que a coisa é bem mais complicada do que geralmente se coloca aí, é um projeto que ainda está em desenvolvimento, nem o Vitalik sabe como resolver todos os problemas, e eu espero que pelo menos tenha esclarecido um pouco mais. Se você entende de Ethereum 2.0 e viu alguma inconsistência aqui nos dados que eu passei, ou se teve alguma coisa nova que modificou, fica à vontade de botar nos comentários aí que a gente vai conversando, tá bom? Um abraço para vocês aí e até mais.